Fala galera, mais um vídeo está começando agora. O tema do vídeo de hoje é: não passou nenhum terço da temporada ainda e Joel Embiid já é o melhor estreante do ano, e eu vou mostrar agora porque ele já ganhou esse prêmio. Primeiramente, a gente vai analisar as estatísticas dele. Eu tenho algumas tabelas aqui e eu vou colocar na tela para vocês acompanharem comigo. Essa primeira tabela aqui, ela é a tabela de pontos por jogo apenas entre os rookies, né, os estreantes. E vocês podem ver ali o retângulo verde e o Joel Embiid está com 18,2 pontos por jogo. O segundo colocado, que é o companheiro de equipe dele, o Dario Saric, está com 9,9. No critério dos pontos por jogo, ele tem quase o dobro do segundo melhor estreante na liga esse ano. Próxima tabela. Rebotes por jogo entre os rookies. Mais uma vez, ele tem 7,6 e lidera na frente novamente do Dario Saric. A terceira tabela é a de tocos por jogo entre os estreantes. Percebam o abismo entre o Joel Embiid e os demais estreantes da NBA. Ele está ali no primeiro lugar com 2,53. O segundo lugar é o Pascal Siakam do Toronto Raptors com 0,63. Ele tem mais que 4 vezes a quantidade de tocos por partida que o segundo colocado da lista. Se vocês olharem ali na terceira coluna das estatísticas, tem o total de bloqueios dele, são 38 bloqueios até agora. Logo em seguida temos o Siakam com apenas 15. Se olharem a penúltima coluna, que são os bloqueios por 48 minutos, que é para corrigir os minutos disputados por cada jogador, ele tem 5,17 contra o segundo mais próximo seria o Deonta Davis com 3,74, ou seja, ele lidera de qualquer jeito essa estatística e com muita folga. A quarta tabela é a tabela de minutos por jogo. Isso é para mostrar que ele consegue esses números, às vezes, sem jogar tanto quanto os outros jogadores. Ele está ali no quinto lugar com 23 minutos e meio. Existem ainda outros 4 estreantes que vêm jogando mais do que ele. O Andrew Harrison, o Brandon Ingram, Rodney McGruder do Miami e o Dario Saric. A quinta tabela é essa, é a de tocos por jogo, mas não apenas entre os estreantes, e sim envolvendo todos os jogadores da NBA. Vejam que o primeiro lugar é do Rudy Gobert, o segundo é o Anthony Davis, e em terceiro lugar está o Joel Embiid com 2,53. Mas aí vem o grande detalhe. O Joel Embiid, ele vem jogando 23,5 minutos por jogo. Agora olhem a segunda coluna. Nenhum jogador tem menos de 28 minutos. E o Embiid vem jogando apenas 23 minutos e meio e tendo uma média muito melhor que grande parte dos jogadores da liga. Agora vamos ver a parte de aproveitamento dele nos field goals, nos arremessos de quadra, nos lances livres e nos arremessos de 3 pontos também. Essa tabela ela mostra a porcentagem de arremessos entre os estreantes na NBA. O Embiid está em quarto lugar com 45,8, mas percebam ali uma coluna antes da que está marcada em verde, que são os arremessos tentados. Ele tem muito mais arremessos tentados que esses 3 primeiros, são 201, e os outros um pouco mais ou um pouco menos da metade dele. É lógico que com menos arremessos é mais fácil ter um aproveitamento melhor, então mais um ponto a favor do Joel Embiid. A próxima tabela é da porcentagem de lances livres entre os estreantes. Normalmente armadores ou alas têm um aproveitamento melhor de lances livres, a gente tem vários exemplos de pivôs que batem lance livre pessimamente, Dwight Howard, Andrew Drummond, entre outros. E aqui vocês podem ver que o Embiid está na 7ª colocação com quase 80% de aproveitamento nos lances livres. Que nem eu falei na frente dele, sim, ó. Brogdon, armador, Prince, ala, Delaney, armador, Hield, armador, Murray, armador, Baldwin, armador. E ele é o primeiro pivô a aparecer nessa lista. Pro tamanho dele, o Joel Embiid, que é um cara de 2,13 m de altura, tem um aproveitamento de lance livre excelente. Tabela número 8, essa é a que eu mais gosto, porcentagem de arremessos de 3 pontos. Que nem eu falei do lance livre, arremessos de 3 pontos não são a maior virtude de pivôs. Mas aqui a gente pode ver que o Embiid ele é o segundo melhor em aproveitamento de arremessos de 3 pontos. O primeiro é o Malcolm Brogdon e ele é o segundo melhor jogador dentre todos os estreantes, à frente de vários outros armadores e alas que vocês podem ver ali entre o terceiro e o 10º lugar. Ele tem 44,2%, acertou 19 de 43. Não é que ele arremessou 2 bolas e acertou uma, não. Ele vem arremessando bastante e também vem acertando bastante. Nessa última tabela que eu vou mostrar das estatísticas,
estatísticas, eu estou colocando o aproveitamento de 3 pontos, mas entre todos os pivôs da NBA. Essa envolve toda a NBA, mas apenas os pivôs. Eu vou fazer uma ressalva. Eu sugeriria vocês desconsiderarem os 4 primeiros nessa tabela, porque eles arremessaram muito pouco. Olhem à esquerda ali da marcação em verde. O A.J. Hammond arremessou 2, acertou 2. O Drummond 1 de 1. O Nenê 2 de 4 e o Hernan Gomes 1 de 2. Então eu começaria olhando do quinto em diante, que são os jogadores que vêm arremessando bastante. Nesse cenário, ele seria pior apenas que o Paul Gasol, que tem 46,7%. Ele, com os 44,2% dele, é o segundo melhor pivô arremessador de 3 pontos na NBA nessa temporada. Por fim, essa foi a análise estatística do ano do Joel Embiid até agora. Estamos no meio de dezembro, ele só jogou 15 jogos, mas já dá para perceber que ele tem o potencial de sobra para ser um superstar da NBA no futuro e, principalmente, reforçando o assunto inicial desse vídeo, ele já é o Rookie do ano, esse prêmio já está garantido. Aí vocês podem argumentar, ele já tem esse título garantido porque a concorrência é muito fraca. Eu não discordo totalmente. E agora eu vou botar mais uma tabela, que são as estatísticas dos estreantes do ano passado. Percebam que realmente as estatísticas do ano passado são muito melhores que as estatísticas dos estreantes desse ano. Vejam que são 8 jogadores que têm 10 pontos por partida ou mais, ao contrário desse ano, onde apenas o Embiid tem mais de 10 pontos, ele tem 18. Por esse lado, sim, se o Embiid tivesse estreado no ano passado, ele estaria disputando com jogadores de um nível um pouco melhor do que os que estrearam esse ano. Mas a concorrência fraca não deve ser a justificativa para ele ter esse prêmio de Rookie do ano praticamente assegurado. Agora eu vou mostrar umas estatísticas do passado na NBA. Eu vou comparar ele com jogadores de outras épocas. Vejam essa tabela agora. Eu coloquei para procurar jogadores estreantes da NBA que em sua primeira temporada tiveram mínimos de 18,2 pontos, 7,6 rebotes e 2,5 bloqueios, que são as estatísticas atuais do Joel Embiid. E o que nós temos de resultado? Apenas outros 4 jogadores conseguiram esses números como estreantes. E olha a companhia que o Joel Embiid tem. Hakeem Olajuwon, David Robinson e o Alonzo Mourning e o Shaquille O'Neal em 92-93. Apenas esses outros 4 jogadores conseguiram os números que o Joel Embiid está conseguindo na sua primeira temporada. Então não é por causa da concorrência fraca que ele já ganhou esse prêmio. Ele já ganhou esse prêmio porque ele está tendo uma excelente temporada. A terceira parte do meu vídeo não tem mais tabelas. Eu vou comentar sobre a única forma de o Joel Embiid não ganhar o prêmio de Rookie do ano. Qual é? O único jeito de o Joel Embiid não ganhar o Rookie do ano se chama Ben Simmons. O Ben Simmons foi a primeira escolha no draft da NBA 2016 desse ano pelo Philadelphia 76ers, do mesmo time do Joel Embiid. Só que, mais ou menos um mês antes da temporada da NBA começar, o Ben Simmons torceu o tornozelo. Fizeram uma ressonância magnética e o que aconteceu? Constatou-se que ele deveria parar de 3 a 4 meses. O que ele teria que fazer para ganhar esse prêmio de Rookie do ano? Ele teria que arrebentar nos últimos 3 meses da temporada. Ele teria que botar médias históricas, absurdas, para mesmo jogando um pouco mais de metade da temporada da NBA, conseguir ultrapassar o Joel Embiid e fazer por merecer esse prêmio de Rookie do ano. Agora a pergunta fica, vocês acham que isso vai acontecer? Eu acho que não, eu torço para o Ben Simmons, mas a gente não acredita que jogando um pouco mais de meia temporada o Ben Simmons venha a superar o ano inteiro que o Joel Embiid vem fazendo. Vale como registro que o Ben Simmons ele chegou a atuar pela Summer League, que é a liga de verão que eles jogam logo após o término da temporada anterior, e ele teve médias de 10,8 pontos, 7,7 rebotes e 5,5 assistências. Enfim, não sabemos como vai ser a carreira do Ben Simmons. A gente imagina que ele vai ter uma grande carreira na NBA, mas isso não deve ser o suficiente para tirar o prêmio de estreante do ano de Joel Embiid. Por isso, eu afirmo com todas as letras, Joel Embiid já ganhou o prêmio de Rookie do ano. Podem entregar o troféu para ele. Então é isso. Ponham no jogo do Philadelphia, acompanhem o Joel Embiid. Ele está sendo limitado a 24 minutos por jogo, porque ele vem de lesões, Ele foi draftado em 2014 e perdeu os 2 primeiros anos completos, mas ele começou esse ano e começou com o pé direito e todos nós torcemos para que ele não se machuque mais e desponte como um dos maiores jogadores da história da NBA. Boa sorte, Joel Embiid, e para quem acompanha esse canal, um muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.
Sixers could tire, go ahead with a three. Embiid for the lead. Yes!